Graça e paz a todos, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos apresentar mais uma lição, né? EBD em Foco. EBD em Foco. A lição que vamos estar estudando de amanhã é a de número 8, lição 8. Amanhã será o dia 25 de agosto de 2024. E o tema da nossa aula será a resistência de Mardoqueu. O texto áureo está no livro de Esther, para quem não tem lição, capítulo 13, o verso 3, que diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? Na verdade prática nos diz assim: Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Tá? A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 2, verso 21 ao 23, e o 3, versículo 1 ao 6. Os objetivos principais dessa lição é, primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo, abordar a exaltação de Amã pelo rei. Terceiro, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Por que tanto ódio de Amã? Como foi que Mardoqueu resistiu a isso? Como é que ele conseguiu permanecer firme diante dessa circunstância? Amados irmãos, ainda antes de adentrarmos a introdução da lição, gostaria de apresentar aos irmãos alguns livros que estamos aqui vendendo, que contribuirá bastante para os irmãos estudarem essas lições bíblicas e ministrar a palavra de Deus, pregar, trabalhar melhor a homilética, a arte de pregar, né? De falar publicamente, trabalhar melhor a hermenêutica, a interpretação da ciência dos textos, trabalhar melhor a exegese, falar o texto pelo texto, não colocar no texto aquilo que não está, mas ser fiel aos textos, principalmente originais ou cópias dos originais. Tá? Então temos aqui o livro de Colossenses, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, versículo por versículo. Estamos vendendo esses livros a 40% de desconto. Tá? Na verdade, temos também 1 Pedro, tá bom? Temos também o livro de Joel, profeta Joel. Temos o livro de Neemias, tá? Estamos com o livro de Jonas, profeta Jonas, Fujão. Estamos com o livro de Oséias, profeta Oséias. É bom para você entender melhor ali aquela questão de Oséias, se foi literal, se foi figurado, o casamento dele com a prostituta. Temos também o livro de Malaquias, e aí você vai entender melhor aquela questão dos dízimos. Temos também o livro de Efésios, e aí você vai entender melhor essa questão da eternidade, né? Da presciência de Deus, da onisciência, presciência e assim por diante, né? Da eleição, né? Biblicamente. Temos também 1º, 2º e 3º João, que vai falar dos evangelhos, né? Do evangelho de 1º, 2º e 3º João, que é maravilhoso. Temos também Tiago, vai falar muito bem sobre a questão da língua, né? E é muito importante, conselhos práticos de Tiago maravilhosos. Temos também 1º e 2º Tessalonicenses, e aí você vai estudar melhor sobre essa questão da volta de Jesus. Tá? Ainda que tenha alguma divergência, porque o escritor ele é de linha cessacionista, mas o apóstolo Paulo diz o quê? Ouvir tudo e reter o que é bom, tá bom? Temos também 2 Coríntios, tá certo? E sucessivamente, só esses aí. E os irmãos que quiserem nos procurar para comprar esse livro, nos procuram no privado, 87336961, tá? No Zap. Então, queridos, voltando aqui à nossa aula, à nossa lição, a lição fala sobre a resistência de Mardoqueu. A pergunta que não quer calar, eu primeiro vou falar sobre isso aqui,
Mas antes mesmo, eu preciso citar aqui, né, a introdução, que diz assim: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, tá? Distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu, que ela considerava como pai, foi criada por ele, pai de coração. Não revelou a ninguém que era judia, né? Conforme Mardoqueu tinha combinado com ela, falado para ela, orientado ela. Havia muito o que acontecer na corte, né? Conspiração, invejas, tramas, e a história continua. Né? Esse livro é um livro que está dentro de livros históricos, e a história continua. A palavra-chave é resistência, e a gente vai ver isso na continuidade da lição, tá? Mas antes de tudo, o primeiro tópico vai dizer: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mas quem era Mardoqueu? O rei a gente já sabe quem era, porque já estudamos sobre ele. Amã, a gente vai estar falando mais sobre ele nessa lição e nas próximas que virão. Mas quem era Mardoqueu? Né? Mardoqueu, o nome dele em hebraico é Mardoqueu, que traduzido para o português fica como Mordecai, né? Mordecai. O seu nome é derivado da palavra Marduk, que era uma divindade, era derivado da palavra Marduk, né? Que é o nome também de uma divindade da Mesopotâmia ou Babilônia. Ele era da tribo de Benjamim, era benjamita, servidor, né? A palavra também, Mardoqueu, significa homem pequeno, empregado, servidor, devoto de Marduk, deus da guerra, que não é o caso aqui de Mardoqueu, mas há essa interpretação por parte se você for fazer alguma pesquisa sobre isso. Então ele era benjamita, da tribo de Benjamim, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis, conforme vai se falando na genealogia bíblica, Esther capítulo 2 e o versículo 5. Olha aqui, diz assim: havia então um homem judeu, ele era judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Está aqui a resposta. Desculpa. Ele também foi listado em Esdras, capítulo 2, versículo 2. Né? A partir do versículo 1 ao 2, a gente vai ver as pessoas que voltaram do cativeiro. E Neemias 7:7, tá? Como um dos israelitas que retornaram para Jerusalém com Neemias depois do exílio na Babilônia, né? Quando eles voltaram com aquela tropa lá de Zorobabel, tá bom? Eu anotei aqui também as qualidades de Mardoqueu. Quais são as qualidades de Mardoqueu? Ele era um homem prudente em seu lar, tá? Conforme Esther capítulo 2, versículos 7, 10 e 11, você pode ler em casa, né? Ele era um homem fiel ao seu rei, leal ao rei, conforme Esther capítulo 2, versículo 22. Ele era um homem leal à sua nação, né? A nação de Israel, conforme Esther capítulo 3, versículo 4. Ele era um homem que acreditava na providência divina, conforme Esther capítulo 4, versículo 13 e 14, mas não ficou esperando com expectativa, não, ele aguardou o tempo certo, um determinado momento que Deus tinha já traçado o plano para ele, tá? Ele era um homem também honrado pela sua prudência, ele foi um homem honrado pela sua prudência e fidelidade, tanto a Deus quanto ao rei, tá? Ele foi fiel e prudente, tanto a Deus quanto ao rei. Então, no primeiro tópico, nos diz assim: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E a gente vai ver aí, né, os bastidores do poder, né? E vamos observar que ambientes de poder, né, costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída, alimentar discórdias, intrigas, inveja, porfia e assim por diante. Se a gente fosse ler Gálatas 5,19, a gente ia ver 18 obras da carne, que poderia algumas delas estar inseridas aqui
nesse contexto. E ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica livre disso, fica isento. Na própria igreja você já deve ter vivido alguma coisa desse tipo. Eu me lembro de várias situações que vivi, que vivenciei, trabalhando em alguns lugares da igreja, e aí ser retirado dali sem mais nem menos, e assim por diante. Mas estamos firmes, porque o escritor aos Hebreus capítulo 2, versículo 2 vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi Jesus que morreu por nós, não foi nenhum outro líder, tá bom? Então, olha, isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão, conforme Tiago 3, 14 ao 18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados. O texto aqui não deixa claro, mas ficaram indignados com alguma coisa contra o rei e tramaram assassiná-lo. Nessa mediação, Mardoqueu, ou Mordecai, trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Olha, a gente não sabe dizer, mas quem sabe ele trabalhava na portaria, né, lá do palácio. E aí descobriu, soube desse plano. O fato de ter sido promovido a uma posição elevada não envadeceu Esther. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu passou para esta informação, Esther recebeu a informação e não rejeitou isso aí. Ela passou adiante. Veja bem, fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu, tá? Ela fez isso imediatamente, ela não se isentou. Ela foi e falou com o rei. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Escuta bem. Nesse meio aqui houve tramas, né, dos dois guardas do rei, Bigtan e Teres. Não sabemos necessariamente o que levou eles a pensarem, a tramar a morte do rei, mas alguma coisa aconteceu para que eles tomassem essa revolta do rei. A gente vai ver aqui, né, o rei Assuero como uma personagem principal aqui, seria a vítima principal desse acontecimento. Vamos ver aqui uma intervenção divina através da vida de Mardoqueu, que ouviu a situação, provavelmente averigou e observou que foi verdade o que aconteceu e passou a informação para Esther. Esther, obviamente, passa para o rei e, no segundo subtópico, nos diz assim, a investigação. A investigação. A atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Escute bem. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação, estava havendo uma investigação prévia sobre essa questão, para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Tá? A gente vai observar que dentro dessa cultura e dessa compostura do que se ocorria, obviamente a pena era o enforcamento. E a gente vai ver aí por diante na história os tramas para que isso viesse a acontecer na vida dos judeus, na vida de Mardoqueu, inclusive Esther, né, que era judia, tá? E depois é revogado para a família e para a vida de Amã. E a gente vai estudar isso nas próximas lições, tá bom? Então, olha lá. Mardoqueu certamente buscou certificar-se. Ele não foi soube da situação por alguém, não. Ele ouviu alguma coisa, ou ele falou com pessoas que realmente tinha a situação precisa e passou para ele a informação precisa. Ele passou para Esther passou da mesma maneira para o rei já estava averiguando, e a gente vai ver também a prudência do rei, né? Antes de tomar atitudes. A gente vai ver que quando foi com Vasti, ele não enforcou Vasti. Ele procurou ver por lei o que poderia ser feito. É interessante isso. É bem interessante a gente observar essa prudência do rei. E aqui a gente vai ver que ele já estava averiguando o fato. E aí confirmou, coincidiu justamente com a informação de Mardoqueu para Esther e de Esther para o rei.
Tá? Então, mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. Mas, amigos e irmãos, muitos reis cometeram injustiças na Bíblia. E a gente vai ver que esse rei aqui não era um rei nem cristão. Tá? Ele dominou sobre medos e persas, que provavelmente aí está dentro da questão do Segundo Império Mundial, tá certo? Daquela estátua lá do rei Nabucodonosor. Então, o que acontece? Escute bem. No terceiro subtópico do primeiro ponto ainda nos diz assim, o registro dos fatos. Tudo que acontecia na corte, tudo que acontecia nesse período aí, né, havia o que? Era registrado. Havia um registro, tá bem? Então, desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas dos reis ficavam arquivadas, assim como hoje a gente arquiva alguns documentos, né, a nível da questão tecnológica hoje, né, temos a questão tecnológica, o rei, ele tinha seus arquivos, e que era como esses arquivos? Era um livro que se colocava todas essas informações, ficava ali para um dia ser lido perante o rei, tá bom? Dentro aqui do terceiro subtópico, vamos ver o que a gente colocou aqui. Então, o registro, os fatos, todos os fatos ocorridos na corte eram registrados no livro das crônicas. Tudo era arquivado nas crônicas do rei para um determinado momento, tá? O momento certo, correto para se agir, para se ler, para se ouvir, para se tomar uma atitude. No primeiro, no segundo ponto da nossa lição, melhor dizendo, diz assim, Amã é exaltado pelo rei. E a gente vai observar no primeiro subtópico do segundo ponto, que diz um novo personagem, né? Ele começa aí agora um novo personagem. Trabalhamos a ideia de Mardoqueu e agora vamos ver Amã. Quem era Amã? Né? A palavra Amã, ela tem um significado também de fortaleza. A gente vai observar que o comentarista vai dizer que Amã era muito rico, né? Era um braço forte ali com o rei. A lição e a Bíblia não nos dá diretrizes de o que houve para que o rei exaltasse Amã, mas provavelmente ele fazia parte da corte, porque ele realmente era de influência alta e também estava sempre dando força ali ao rei em algumas coisas, porque senão ele não colocaria ele no cargo tão elevado como colocou, tá? Porém, não se sabe se essa questão foi uma questão justa também, porque a gente vai ver no desenrolar, né, algumas questões que vai ocorrer, tá bom? Então, ó, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino, tá? Ele mandava, depois do rei, quem mais mandava era ele no reino, no império. E é bom lembrar que esse império era poderosíssimo, o rei Assuero era poderosíssimo, governava sobre 127 províncias, né? Deu uma festa de 180 dias, então isso é muito tremendo. Então, identificado como Agagita, né? Flávio José vai afirmar que a mãe era Malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. E eu coloquei aqui que Amã também, né? O nome é um nome também persa, né? Que tem o significado de Unama, ou bem disposto, ou também o nome de uma divindade, né? Umba, ou Rumã, tá? Nome do filho de Amedata, né? Conforme Esté 3:1, que é isso que a gente está falando. O pai de Amã tinha nome persa, né? Mas o filho Amã trazia nome que denunciava sua filiação com a linhagem de Agag, do rei Agag. Está lá em Samuel, o livro de Samuel, 1 Samuel 15, 2, 8 e 33, que é aquele fato ocorrido de que Saul fica com as ovelhas gordas e não mata todos, né? E aí Samuel precisa tomar uma atitude para mudar aquela compostura do acontecimento, do fato lá, tá bom? Para corrigir um erro gravíssimo de Saul. Então, segundo subtópico do segundo ponto, nos diz assim, um herói aparentemente esquecido. Ó, eu coloquei aqui, ó, não temos informação do porquê Amã foi exaltado, como já falei, Mardoqueu
ele se torna um herói invisível, né? Porque ninguém viu, ninguém soube, apenas o rei ficou sabendo, foi colocado no livro das crônicas, no arquivo, mas ninguém ficou sabendo de nada. E é interessante porque não houve uma apuração do rei nisso, né? Nisso aí não houve, né? Veio a ver depois. Por quê? Porque tudo que ocorre em nossa vida ocorre num tempo determinado por Deus. Né? Não é diferente da história lá de José, que quando interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, ele disse, lembra-te de mim, né? Quando estiveres diante do rei. E ele só veio lembrar depois de 2 anos, foi justamente no período que o rei estava tendo um sonho, né, duplo, que era apenas um sonho, uma interpretação, como José disse. E o que é que acontece? E era o tempo determinado por Deus. José estava completando seus 30 anos de idade, depois de 13 anos de sofrimento, 13 anos de um processo, aí veio a se tornar o governador do Egito, o braço direito do faraó, e mandar em tudo, né, quando estava sentado na cadeira. Só não mandava em tudo quando o faraó estava na cadeira. Aí era o segundo. Mas quando ele estava sentado na cadeira, o faraó vai dizer que ele poderia mandar em tudo. Amém? Então, queridos, mais adiante aqui, no segundo subtópico, né? Mardoqueu é um herói invisível, conforme o comentarista vai dizer, Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio, tá? Para alertar Assuero de conspiração, precisou de que Esté levasse a informação. Agora, vem, e se Assuero não desse essa informação? E se Esté não transmitisse essa informação? Veja que problemaço. O rei poderia ter sido morto, o governo poderia ter sido desestabilizado, né? Ia atingir a rainha Esté, ia atingir todo mundo. Né? E aí poderia manto, uma posse de tudo. Veja que problemaço ia acontecer. Né? Amã orgulhoso, vaidoso, prepotente. Né? E a Bíblia vai dizer em Provérbio que a soberba precede, né, a queda. Tá? Então vamos lá. Mardoqueu é um herói invisível, é preciso ter prudência e paciência. A gente precisa ter prudência e paciência para esperar o tempo determinado para Deus agir em nossas vidas. Não podemos criar muitas expectativas, porque muitas vezes podemos nos decepcionar, sabe, com essas expectativas criadas. Então é melhor a gente deixar Deus ir fazendo. Vá vivendo cada dia seu dia para que não esteja ansioso. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E espere o tempo dele, porque vai chegar, não tem problema, tá? A Bíblia diz em Gálatas 8:7 que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você plantou, vai dar fruto, vai crescer, né? Vai frutificar, vai acontecer. Agora, no tempo que Deus já tem determinado que aconteça, tá bom? Então, Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina e nos contenta com o que temos, a nos contentarmos com o que temos e não viver ambicionando, né, coisas altas demais, né? Ainda que isso não seja pecado, desde que você tenha equilíbrio, domínio próprio. Então, considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Por quê? Qual é o problema? Você vai começar a olhar a vida dos outros e vai começar a se medir por ela. Isso é a pior coisa que se tem do ser humano fazer. Não se meça. Era para eu estar naquele patamar e eu não estou. Era para eu estar como aquilo ali, eu não estou. Não, não, não. Agradeça a Deus pelo que você já tem, pelo que você já é. E aquilo que você terá de ser, você será. Não tem nenhum problema, tá bom? Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar, Deus vai te guiar até o porto desejado, tá bom? Então, terceiro subtópico, evitando frustrações, parece que eu já adiantei aqui, né? O perigo de nutrir altas expectativas, o perigo de nos compararmos com os outros, né, com a posição do outro, com a profissão do outro, com o patamar ministerial do outro, com o padrão financeiro do outro. Não, não, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é um câncer que pode ir corroendo até você entrar numa fase depressiva terrível, e é isso que tem acontecido com muita gente, por falta de tomar uma atitude correta diante desses fatos, tá? Então, olha,
É preciso agradecer pelo que já tem e não andar ansioso pelo que ainda não conquistou. Tá? Um tempo Deus dará. Terceiro e último tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Escuta só. Reverenciado por todos. O texto vai dizer que Assuero ordenou, né? Capítulo 3, versículo 2 por diante, vai falar, mas precisamente o primeiro, né? E precisamente o 2. Assuero ordenou que todos os servos, escuta bem, se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Escuta bem. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Olha, queridos, provavelmente havia algum motivo para Mardoqueu não fazer isso. Provavelmente as pessoas exageravam e, quem sabe, até idolatravam Amã. Pelo motivo da posição em que ele estava, pelo motivo do medo que tinham dele, pelo motivo de poder alcançar alguma coisa também, e assim por diante. Havia vários motivos, né, que o levavam a isso. E além da ordem do rei, porque realmente o rei ordenou. Isso aí é um fato. Mas em Esther 3 e 2 vai dizer que Mardoqueu... Olha aí, vamos ler aqui, tá? 3 e o 3 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Não sabemos por quê. A Bíblia também nos diz, a gente se cala. Filho de Amedata, Agagita, tá vendo? E o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes, tá? Que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, escuta bem, não foi Amã, foi os servos do rei que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Por que não obedeces à ordem do rei? Porque você está acima da ordem do rei, né? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso, dia em dia, isso, de dia em dia, ou dia após dia, continuamente, tem gente que se preocupa com a vida do outro, né? Isso aqui é um fato que a gente vai observar. Eles não se curvavam apenas, se curvavam e via se o outro estava se curvando também. E aí, para ganhar talvez algum status, ou ganhar algum prestígio, né? Alguma honra, alguma coisa, né? Eles foram até Amã e denunciaram Mardoqueu. Agora escuta bem. Isso aqui a gente aprende uma lição. Todo bajulador, ele é interesseiro. Você precisa respeitar as pessoas, honrar as pessoas, considerar as pessoas, mas não bajular. Porque todo bajulador, ele bajula com interesse em receber em troca alguma coisa. Quando ele não recebe, ele deixa de ser bajulador e passa a ser seu inimigo ou passa a mostrar quem realmente ele é. Né? Ele já era, tá bom? Porém, ele não demonstrava. Ele demonstrava ser amigo, estar junto, estar perto. E aí, o que aconteceu? Esses camaradas foram lá. É mesmo assim, você está no trabalho, o camarada fica fazendo o trabalho e fica vendo se você está fazendo o serviço. Se você não tiver, ele vai lá no chefe, no líder. É incrível como isso acontece ainda hoje, né? Com outros nomes, com outros personagens, mas o fato continua ocorrendo. Isso aí fica para a gente como uma aplicação. Então, sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso dia em dia e não lhe dando ele ouvido, né? Amã fez que não estava ouvindo, Mardoqueu fez que não estava ouvindo. Olha aí, o fizeram saber a Amã, não para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Disseram, por que você não segura? Não, porque eu sou judeu, tá? E, né? Provavelmente ele aprendeu muito bem a lição com Ananias, Misael e Azarias, né? Foram trocados os nomes por nomes de deuses babilônicos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que não se curvaram, capítulo 3 de Daniel. E o versículo 1 ao 12 vai dizer que eles não se curvaram diante da estátua que o rei levantou no campo de Dura, com 60 côvados de altura, tá? Cabeça de ouro,
representando o reinado de Nabucodonosor, Babilônia. Peito e braço de prata, representando o Império Medo e Persa, né, constituído por um urso com 3 costelas na boca, que significava Egito, Líbia e Mesopotâmia. Quadril e ventre, com o significado do leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que era o reinado de Alexandre o Grande. Morreu triste com 33 anos, porque não tinha mais o que conquistar. E depois que morreu, 4 capitães assumiu o poderio dele. E as pernas em parte barro, em parte ferro, que me lembra a ideia da democracia e da ditadura, né? Não se junta o barro com o ferro. E as duas formas de governo no mundo que mais cresce, que uma das duas vai prevalecer sobre todas. As unhas com o significado da Grécia. E dentro dessa compostura aí, as pernas com o significado da distância do tempo de governo, né? Que é o Império Romano, que foi constituído ali por apenas, mais ou menos na faixa dos 18, 16 imperadores ou mais. E fala da durabilidade do império, né? As pernas, que é mais longa, da parte do corpo. Os 10 dedos, os 10 reis, que se levantaram e que se levantarão no futuro. E o que é que acontece? E essas pernas, ele é representado por um dragão, né? Um animal que uma hora parecia um dragão, outra hora parecia uma forma diferente, como Daniel vai interpretar. Mas aí, dentro dessa compostura aqui, está o Medo e Persa, o reinado aqui, dentro da questão do peito, né, de prata, tá bom? Ainda aqui, ó, vendo, pois, Amã que Mardoqueu, não, versículo 5, não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. E aí a gente vai ver aqui já o segundo subtópico do terceiro ponto, que ele diz assim, a condição de judeu. A declaração de Mardoqueu, né? Ele declara para os servos lá do rei que é judeu, e aí depois vem a fúria de Amã. Amã fica furioso, versículo 5. Amã fica vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, provavelmente ele prestou atenção, né? Ele não tinha prestado ainda, mas quando os servos do rei avisou a ele, se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu. Ele achou que era pouca coisa. Então ele disse assim, vou matar todos os judeus. Porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu, né? Mardoqueu declarou que era judeu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. E aí a história vai dar continuidade nas próximas lições, onde vai ter um edito, né, que vai se colocar. Antigamente não existia o Zap, né, não existia a tecnologia que temos hoje, e aí teria que ser cartas, e aí a gente vai trabalhar isso aí melhor na próxima aula. Mas dentro dessa questão da fúria de Amã, a gente vai ver o plano dele, né, para exterminar todos os judeus. E a gente vai ver isso também melhor nas próximas aulas, quando a sua própria esposa vai dar a ideia da forca de 40, 50 metros, me parece, de altura, para enforcar todos os judeus, não apenas Mardoqueu. Veja que maldade terrível, mas aí a gente vai ver também que havia, o próprio comentarista da lição vai dizer que havia uma inimizade aí, né? A gente vai ver no terceiro subtópico que havia uma inimizade intergeracionais, né? Entre judeus e amalequitas, e ele fazia parte do grupo dos amalequitas. Segundo Flávio José, afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel, conforme Êxodo 17, 8 ao 13. Né? O termo também agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel 15, 2 e 8 e 33. Versões bíblicas como a NVI, que é Nova Versão Internacional, e a NTLH, que é a Nova Versão, Nova Linguagem de hoje, né? Versão da linguagem de hoje. Então, apresentam Amã diretamente como descendente de Agar. Nova versão NTLH, na linguagem de hoje, né? Versão da linguagem de hoje. Queridos irmãos, no terceiro subtópico, né, diz inimigos intergeracionais, né? E aí a gente vai ver a fúria de Amã, o orgulho dele, a prepotência, a vaidade, aí cresceu essa
essa fúria, e aí foi até o rei, e aí a história vai continuar nos próximos capítulos, né, dessa história. Mas a gente vai ver também que houve uma vingança aí, né? Houve uma vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, apenas ao Senhor. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai dizer no livro de Mateus 5, amai até os vossos inimigos e os que vos perseguem. Apesar de ser muito difícil colocar isso em prática, mas é assim que devemos agir. Então, a condição de judeu. O texto, cadê? O texto bíblico, já falei sobre isso. Inimizade intergeracionais, já falamos sobre isso. Então, não muito longe de nós, só para a gente fechar aqui, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras, né? Até hoje tem um grupo chamado Sem Terra, né, que vive querendo pegar a terra do povo, dos outros, que não é deles. As pessoas compram, obviamente que a gente sabe que o primeiro que comprou, comprou a quem? Isso é uma grande verdade também. Mas isso não quer dizer que depois que alguém tenha comprado, que já tenha documento na mão, alguém possa chegar e querer tomar o que aquela pessoa já se esforçou para conquistar. Precisamos também trabalhar e conquistar e a luta atrás. Então, queridos irmãos, que Deus nos dê uma boa aula, não apenas fale na sala de aula, mas interaja com os alunos. Eu sempre digo isso, se o professor falar bastante e os alunos não interagir, essa aula não vai ser boa, vai ser péssima. Você pode ser o melhor professor do mundo, mas essa aula não vai ser boa. Então, só lendo aqui a conclusão para a gente fechar, diz assim, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos, mas do que eu experimentou isso, precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal, né? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E a Bíblia vai dizer em Salmos 15, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo nome? Aquele que não difama o seu irmão com a língua e não aceita suborno contra ele. Tá? Este sim será abençoado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal. E só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pb. Samuel Nascimento. Inscreva-se em nosso canal e seja mais um missionário para levar o ídolo glorioso do Senhor a vários outros países e a todos quanto forem alcançados por este aparelho, tá, tecnológico. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Portanto, que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos pela oportunidade de estar com muitos nos ouvindo, né, muitos que ainda vão assistir essa aula. Abençoa, abre a mente e nos dá uma aula abençoadora amanhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. A próxima lição que vamos estudar é justamente a conspiração de Amã contra os judeus. E aí a gente vai dar detalhes mais ricos sobre isso. Deus abençoe você em Cristo Jesus e sua família.